Muito se fala da dívida bilionária do Botafogo. Parece que virou lei na imprensa crucificar a gestão temerária e irresponsável do John Textor. Mas será que os outros clubes, as outras gestões, todo mundo é santo? Todo mundo sabe fazer gestão? Ninguém está devendo? Pois o canal Dois Toques vai trazer para você a lista dos clubes que estão com dívidas superiores a 1 bilhão e alguns ligando o estado de alerta. Mas talvez não seja interessante falar, né? Quando a ideia é crucificar um elemento malquisto pela imprensa brasileira, pelo sistema de futebol do Brasil, o silêncio parece uma espiral. A gente vai falar sobre isso aqui no Dois Toques, a casa do futebol, depois da vinheta. Quero agradecer a você que está ligadinho aqui no Dois Toques, independentemente do time para o qual você torce. Esse é um vídeo que, muito mais do que expor que quase todas as gestões de futebol no Brasil, de certa forma, são temerárias, têm as suas irresponsabilidades, têm mais dívida do que receita, enfim, também é um vídeo para denunciar a espiral do silêncio que contamina a imprensa brasileira. Parece que a imprensa brasileira é composta por grande parte de jornalistas que não têm massa encefálica para fugir da pauta proposta pelo chefe. A pauta é essa, pronto e acabou. Claro, todo mundo tem seus boletos para pagar, mas o jornalismo ficou muito desinteressante. Nos últimos meses quase, fatalmente nas últimas semanas, a gestão temerária e irresponsável do John Textor virou destaque na imprensa. O Botafogo vence um jogo e não se pode falar do jogo. No dia seguinte, vem a grande imprensa com uma notícia atordoante das finanças do Botafogo. O Danilo faz um golaço no dia seguinte, a invenção de que Danilo está negociando com o Palmeiras, Flamengo tem interesse em Danilo, e por aí vai, né? Tudo para tentar tirar o brilho do time e focar na gestão temerária e, repito, irresponsável. Esse vídeo não é para dizer coitado do John Textor, não. Esse vídeo é para denunciar também gestores que fazem a mesma coisa que o Textor, num volume menor porque não tem o know-how que ele tem para pegar empréstimo com tanta gente, empréstimos bilionários. Porque se os gestores do futebol brasileiro pudessem, eles pegariam, com toda certeza, com toda certeza. O primeiro exemplo de quem também não está bem das pernas é o Cruzeiro. Que isso, Guilherme? O Cruzeiro está contratando, Cruzeiro isso, Cruzeiro aquilo e tal. Olha, mas já tem especialista na área, como você pode ver aí na tela, de que o Cruzeiro está com receita inferior à dívida que está sendo criada na gestão do Pedro Lourenço, o famoso Pedrinho do Mercado BH. O Cruzeiro quase que dobrou a sua receita desde que o Pedrinho assumiu, mas a dívida vem crescendo vultosamente. A questão é, até quando o Cruzeiro vai conseguir se sustentar nesse modelo de gestão? Fatura-se muito, gasta-se muito mais e, em termos de título, a balança também não está pendendo para um equilíbrio. As contas do Cruzeiro, a dívida do Cruzeiro já ultrapassa 1 bilhão de reais. Daqui a um tempo, 1 ano, 2 anos, se a conta continuar a mesma, se mantiver essa regularidade, os cofres vão sangrar. A pergunta é, será que o Pedro Lourenço vai segurar essa onda ou vai repassar a SAF do jeito que está? Bom, a do Atlético Mineiro também sangra. E esse sangramento é muito mais visível porque, diferente do Cruzeiro, que está numa Libertadores, diferente do Cruzeiro que, de certa forma, teve um bom ano, né? Fechou o ano, mesmo sendo eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil, dá para dizer que fechou bem o ano, contratou o Gerson, trouxe o Arthur Jorge, renovou até 2030, manteve o Matheus Pereira, o Caio Jorge. O Atlético Mineiro está perdendo jogadores, vai perder o Hulk agora. O Atlético Mineiro já perdeu a espinha dorsal, tudo bem, não tem que se manter espinha dorsal de time perdedor, né?
Mas o Atlético Mineiro ele está como se definhando e a dívida já ultrapassa 1,5 bilhão. Já chega a 1,6 bilhão a dívida do Atlético Mineiro em curto prazo. É a mesma dívida do Botafogo, mas a gente não vê a imprensa dando um destaque tão grande. E olha que dentro de campo, o Atlético Mineiro não está fazendo nem o básico, nem o elementar. Na classificação, está mais próximo da parte de baixo do que da parte de cima. Mas não se vê tanta gente batendo na gestão do Atlético Mineiro. Um outro caso muito grave, e aí a gente já viu, a imprensa já bateu, acho que cansou, não sei se não está engajando e tal. O São Paulo, que está no G4, e mesmo assim, num divórcio com a sua torcida, pouco mais de 15 mil pessoas no último jogo de São Paulo no Morumbi contra o Mirassol, no jogo em que poderia estar cheio o Morumbi. São Paulo brigando ali pelas primeiras posições, mas vive uma crise institucional muito grande. É escândalo atrás de escândalo, é investigação da polícia, Ministério Público e a dívida crescendo também. São Paulo é um clube que tem uma dívida crescendo. Os números não são exatos, mas certamente é uma dívida que passa do bilhão. E o São Paulo parou de ser destaque na imprensa. Por quê? Mas o time vem bem. Hoje o foco é mais na questão envolvendo o Roger Machado e tal, e pouco essa gestão caótica do São Paulo, que dura muitos anos já. O título da Copa do Brasil deu uma amenizada, mas a gestão caótica do São Paulo, ela dura muitos anos. Outro clube que está passando por uma situação muito difícil, muito complicada, e isso é público e notório, é o Corinthians, cuja dívida se aproxima já de 3 bilhões. Mas não é populista falar do Corinthians, principalmente negativamente. O time beira a zona de rebaixamento, conseguiu agora com a vitória sobre o Vasco sair, faz uma boa Libertadores. Pra que a pauta negativa em cima do Corinthians? Deixa a dívida crescer. Não tem problema. O Corinthians ganhou a Copa do Brasil. O Corinthians é o campeão da Supercopa do Brasil. Então, não é uma medida muito popular, né? E o jornalismo esportivo brasileiro trabalha com o populismo debaixo do braço, a cartilha do populismo debaixo do braço. Vamos falar aqui de Flamengo e Palmeiras também, que tem dívidas superiores a 1 bi. Tá? Flamengo com uma dívida de 1,3 bilhão, mesmo na gestão do senhor BAP, né? Um grande visionário da administração, que disse que a Sky seria maior do que a Netflix, né? Basta olhar para o presente e ver que a Sky quase que acabou, né? E a Netflix engoliu o mercado. Bom, não sei se ele vai fazer uma previsão dessa envolvendo o Flamengo, seria uma catástrofe para os torcedores. Mas a dívida do Flamengo também vem crescendo. A questão é que a receita no Flamengo é maior do que a dívida. Então, dá para trabalhar com uma dívida ainda de 1,3 bilhão e ter um time competitivo sustentável. Mas a gestão do BAP requer cuidados. Tem muita gente contra, tem os seus críticos e, pelo histórico, requer cuidados. A do Palmeiras, talvez mais ainda. O torcedor não perceba isso agora na liderança do Brasileirão e tal. A dívida do Palmeiras supera 1 bilhão também. Tá? E o Palmeiras tem uma situação muito semelhante à da Parmalat, da época da Parmalat. Porque hoje o Palmeiras está na mão da Crefisa. Tem muita receita? Tem muita receita. Tem outro patrocínio? Tem outro patrocínio. Mas ainda assim, Leila Pereira como presidente pode querer que grande parte dessa dívida do Palmeiras, que é com a própria Crefisa, isso os próprios sócios, conselheiros do Palmeiras já denunciaram. Não foram ouvidos por conta dos títulos que a Leila Pereira conquistou à frente do Palmeiras. Mas quando ela sair da presidência do Palmeiras, que uma hora vai sair, é claro que a Crefisa vai querer o dinheiro de volta. E esse dinheiro foi emprestado com juros de mercado, hein? Com juros de mercado. Mas qual é a vantagem, então, dela ser presidente do Palmeiras? Enquanto ela for, tem muita. Quando ela sair, aí a gente vai ver se a conta vai bater. Por enquanto, de real é a dívida, que supera 1 bilhão. E clubes como o Internacional, como o Santos, como o Grêmio, também já estão batendo ali na dívida de 1 bilhão. E Internacional, Santos e Grêmio são clubes que têm receitas menores. Por quê? Não disputam títulos. São clubes que estão meio que desfocados do grande centro do futebol brasileiro dos últimos anos. Internacional e Santos quase que não disputam mais títulos internacionais e nacionais.
O Grêmio, vez ou outra, ainda surge ali no Campeonato Brasileiro, brigando para chegar entre os primeiros e tal, mas também já há algum tempo o Grêmio está meio que sumido. Então a receita não vai crescer tanto. A dívida está crescendo mais do que a receita desses clubes, né? E o Vasco, que está em recuperação judicial, mas a sua dívida também, de curto prazo, é 1,1 bilhão. Não dá para ninguém apontar o dedinho para a gestão de ninguém. Todo mundo faz muita dívida, tem mais dívida que receita, mas a imprensa também tem os seus escolhidos. No momento, é hora de malhar o Judas norte-americano. Depois, vamos ver qual vai ser a próxima da pauta populista dos jornaleiros do esporte brasileiro. Fico por aqui, no Dois Toques, a Casa do Futebol.